Olá pessoal, vamos aqui para mais um tutorial. Hoje eu vou trabalhar a questão do uso de luzes, de algumas técnicas de mapa de luz, né, que é o Light Map, e também de sonda de luz, que é o Light Probe. Mas antes de iniciar, é importante que a gente entenda alguns conceitos aqui na Unity. Nós temos, primeiro eu vou dar uma passada pelo cenário. Esse cenário aqui ele vai estar disponível para você fazer um download desse pacote, para poder importar para a sua cena, né, para o seu projeto, e trabalhar aí da maneira que nós vamos estar aqui trabalhando no nosso tutorial. Bom, primeiramente, nós temos aqui uma câmera, né, uma câmera principal, uma luz direcional. Essa luz direcional ela está como real time, ok? Em tempo real. Ela tem aqui uma sombra. Essa sombra ela está aqui como soft shadow. E além disso nós temos no cenário a estrutura, né, daqui do prédio, que são as paredes, né, o piso. E também temos aqui um jogador que é um cubo. E esse jogador ele tem um script para poder movimentá-lo na cena, com as setas direcionais do teclado. Outro ponto importante da gente estar observando, e que vai influenciar diretamente no resultado que a gente vai verificar aqui no projeto, aqui na aba Lighting, como que eu acesso essa aba? Eu vou fechá-la aqui para abrir novamente. Window, Rendering, Lighting. Então você tem aqui a guia, a aba Light. Pode arrastar, né? Vamos arrastar e deixar do ladinho aqui do Inspector. Nós temos nessa guia, nessa aba, melhor dizendo, algumas opções. Dentro aqui da opção do botão Cena, nós temos Real Time e Mixed Light. Esse Real Time aqui, Real Global Illumination, é como que a luz afeta, como que ela reflete no cenário. Se eu marcar essa opção, eu vou ter uma luz que vai estar refletindo de uma maneira mais eficiente, ou seja, ela vai rebater, essa luz direcional ela vai rebater no cenário e vai se espalhar pelo resto das paredes, aqui do restante dos objetos. Toda vez que eu mudo alguma coisa aqui, observem que ele faz um recálculo. Vamos mudar aqui, por exemplo, vou tirar aqui o Real Time Global Illumination. Vou tirar, vejam aqui embaixo, ele faz um recálculo, né? Tem que aguardar esse recálculo para que o resultado apareça na cena. Então vou colocar novamente, vejam que não tem nada refletindo aqui, o piso é amarelo, não está refletindo nessa parede branca, que é azul, não está refletindo na parede branca. Vou marcar, vou aguardar aqui o recálculo, vejam que deu um leve sombreamento aqui amarelo e um outro sombreamento aqui azul. Outra coisa importante essa quantidade de reflexão da luz que rebate e espalha a cor dentro da cena depende também aqui no nosso Directional Light. Nós temos aqui no Inspector, né, desse objeto, nós temos a opção Indirect Multiplayer, ou seja, o quanto que a luz indiretamente vai multiplicar no ambiente. Se eu aumentar isso aqui para, por exemplo, 2, vejam que ele reflete muito no ambiente. Se eu colocar para 0, é a mesma coisa que nada, ou seja, não reflete nada, essa luz especificamente. Então eu posso com isso trabalhar o quê? Luzes que refletem no ambiente e luzes que não refletem no ambiente. No padrão a gente deixa aqui 1, ok? Voltando aqui para a nossa aba aqui de Lighting, né? Então, essa opção, ou melhor, ela estando marcada, a sua luz vai refletir no ambiente. A sua reflexão ela vai depender, obviamente, da cor, né, da intensidade, mas ela vai ter um reflexo em todo o ambiente. Dentro aqui da opção das luzes, quando eu configuro uma luz, quando eu adiciono uma luz ao ambiente, ao nosso cenário, eu tenho 3 opções para o modo dessa luz. O Real Time, que é em tempo real. Então vejam o seguinte, se eu pegar, por exemplo, essa parede e afastar a parede, a sombra ela é atualizada em tempo real. Ela é atualizada em tempo real. Por quê? Porque a luz está em Real Time. Se eu, por exemplo, pegar vou dar um play aqui, vou dar um play.
e vou jogar com o meu player aqui, eu vou andar com ele, ó. Então a sombra dele está normal, quando ele entra na área de sombra, ele também recebe a sombra sobre ele. Então a gente consegue aí identificar que, de fato, nós temos aí um resultado bem próximo à realidade para o nosso jogador. Ele é um elemento dinâmico na cena, tá? Então a gente tem aqui dois conceitos importantes que a gente tem que entender. Nós temos aqui, ó, um elemento dinâmico, que é o nosso jogador, o resto todo do cenário ele é parado, ele é estático, ele não movimenta. Obviamente aqui eu movimentei, não existe um mecanismo de movimentação. Movimentei aqui com o mouse só para representar para vocês que de fato a sombra, a luz, ela é dinâmica, né? Essa luz aqui ela é uma luz dinâmica em tempo real, essa directional light, ok? Porém nós temos aqui elementos dinâmicos, na verdade somente um, que é o nosso player, e temos elementos estáticos, que é o próprio chão, as paredes do nosso cenário. Esses elementos estáticos, nós podemos configurá-los como estático. E vai ter um motivo para a gente fazer isso, tá? É importante que a gente vá entender na sequência aí o porquê que eu coloco um objeto como estático. Bom, então, primeira situação, nós temos três tipos de modo para a nossa luz. A Real Time, Mixed, que está até desabilitado, e Baked, que está desabilitado. Por que eles estão desabilitados? Porque aqui no meu Lighting, eu não habilitei aqui a opção de Mixed Lighting, Baked Global Illumination. Quando eu habilito essa opção, eu estou dizendo à Unity que eu quero trabalhar com outros dois modos de luz, que é o mixado, né? Que é o que? É a luz cozida, Baked, e a luz em tempo real, Real Time. Ou então somente a luz cozida. A gente vai entender isso de uma maneira bem prática aqui na nossa cena. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para acessar as opções aqui da minha luz, o modo, né, mixado e baked, cozido, eu tenho que habilitar aqui essa opção. Então, habilitei, aguardo aqui, ó, o recálculo, tá? Aguardo o recálculo e vou fazer aqui o meu teste. Primeira coisa que eu vou fazer o teste. Primeiramente, eu vou verificar aqui, ó, a parede ela está como... Vou aqui no Inspector, né? Como estática, se não tiver você pode colocar. Todos os elementos fixos da sua cena você coloca como estático, ó. Todos eles estático, o piso estático e outro pedaço do piso estático. O único elemento dinâmico que não é estático é o nosso jogador. Ok. Por que eu estou fazendo isso? A partir do momento que eu coloco um elemento na cena como estático e eu coloco aqui a minha opção da minha luz como mixada ou baked, vamos colocar aqui como mixada. Ele vai recalcular, ele vai fazer o recálculo, já fez o recálculo da cena. Se eu movimentar, por exemplo, essa parede aqui, ó, ela é estática. A partir de agora, a sombra não tem mais alteração, porque esse objeto aqui, ele está como estático. A sombra foi cozida no nosso ambiente. Isso aqui tem alguma vantagem? Sim, tem muita vantagem, porque uma sombra em real time, ela ocupa muito mais processamento no seu equipamento, no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, do que uma sombra cozida. Então, o formato mixado, misto, né, melhor dizendo, ele tem a característica de trabalhar com sombras cozidas, que é essa que está aqui, a gente está vendo o teste aqui, ó, ela está parada, ela não abre a luz aqui, a luz não entra nesse ambiente, porque a luz está, ou melhor, a sombra está cozida e com isso a luz está mixada. E eu tenho aqui também um outro objeto dinâmico, que esse aqui sim está interagindo em tempo real com essa luz aqui, a Directional Light. Por quê? Se ele é dinâmico, eu não posso cozinhar a nossa sombra aqui, ficaria parada. Vou dar um play para vocês entenderem o que eu estou citando aí, ó. Então eu vou dar um play aqui, vou andar com o nosso jogador, vejo que a sombra segue o jogador. Por quê? Porque eu estou com um formato mixado, ou seja, misto. Ele está trabalhando com a sombra cozida em um objeto estático e a sombra dinâmica em um objeto dinâmico. Ok? Mas se eu, por exemplo, vir aqui, ó, e mudar para Baked, veja o que vai acontecer. Ele vai recalcular, ou melhor, primeiro eu tenho que dar um stop aqui, né? Eu tenho que fazer isso com a cena sem ser no formato play. Então
Então eu venho, acesso aqui a nossa luz e venho e coloco aqui como Baked. Ele vai fazer o recálculo, observem aqui embaixo, está recalculando. Ok, agora sim eu dou um play e vou andar, né, com o meu jogador. Bom, ainda ela tá com a sua sombra sendo seguida. Deixa eu verificar aqui. Vou dar um stop. Então está com o Baked. E o objeto... Ah, sim, faltou que o objeto... Enquanto o objeto não estiver como o nosso jogador, ele estiver como dinâmico, ou seja, não estático, ele está recebendo influência da luz real. Se eu colocá-lo como estático, então vamos aguardar aqui, ó. Então, novamente, vamos dar um play. E vamos jogar. Então vejam que a partir de agora, o que acontece? Ó? Eu tenho o nosso cenário, uma luz, ou melhor, uma sombra, né, que está aqui como cozida, e o nosso objeto dinâmico, que é o nosso objeto jogador, ele não gera nenhuma sombra, e não está recebendo nenhuma influência aqui do nosso, da luz, né, da directional light. Vou dar um stop. Então, quando eu dou um stop aqui, ele recalcula toda vez, né? E verifica que eu estou usando a luz no modo Baked, ou seja, cozido na cena. Como eu não tenho aqui esse objeto, como esse objeto aqui ele não está estático, ele não recebe uma luz do Baked. Ele só vai receber uma luz cozida se eu colocá-lo como estático, ele está dinâmico. Obviamente tem como resolver isso, ou seja, eu tenho como ter uma luz de um objeto dinâmico, que não é em tempo real. Aí uma outra técnica chamada Light Probe, que a gente ainda vai ver nesse vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas compensa porque toda essa teoria aqui é importante que você entenda. Então, recapitulando, eu tenho 3 formatos de luz. Vamos vir aqui no Directional Light. Eu tenho Baked, tenho Real Time e tenho o misto, o Mixed. O Real Time é o padrão, ou seja, em tempo real. Independente do objeto ser estático ou dinâmico, ele vai receber aí a luz e vai, vamos dizer assim, gerar sombras, gerar reflexos e tudo mais. No modo misto, a minha cena, se tiver objetos estáticos, por exemplo, a parede aqui é estática, ela vai gerar uma sombra e vai cozinhar essa sombra, ela vai pintar essa sombra no cenário e vai ficar fixa. Ok? Se eu, por exemplo, colocar no modo Baked, a mesma coisa vai acontecer. Todo objeto estático vai cozinhar a sombra no cenário. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos colocar o meu objeto como estático. Ele pergunta aqui se eu quero colocar os filhos dele, porque ele tem alguns filhos aqui que são 2 câmeras, como estático. Ok, sem problema. Então ele vai recalcular. Nós temos sempre que aguardar o recálculo aqui. Ó. Sempre que aguardar o recálculo. Vamos aguardar aqui o recálculo. Vou dar um stop aqui até ele recalcular. Ele demora um pouquinho. Pronto, fez o recálculo, gerou as sombras. Vamos analisar então. A nossa luz está como baked, ou seja, cozida. Ela vai cozinhar, ela vai pintar as sombras na cena. O nosso jogador está como estático. Então, se eu, por exemplo, agora movimentar o meu jogador, ele está como estático, mas na verdade ele está configurado como estático na cena, mas isso não quer dizer que eu não possa movimentá-lo, tá? Agora, por exemplo, eu vou movimentá-lo, veja o que acontece com a sombra, ó. Ela fica parada, porque ela foi cozida na cena. E o meu jogador não mais recebe a influência da sombra cozida lá da nossa parede. Então, basicamente, nós perdemos toda a situação de realidade aqui. A sombra ela ficou simplesmente parada e não atende aí ao nosso objetivo. Então a sombra Baked, no formato, ou melhor, a luz no formato Baked, gera sombras que são pintadas, são cozidas no ambiente. Com isso, ela é muito útil para objetos que têm situação parada, ou seja, que não se movimentam na cena, como paredes, pisos, objetos fixos na cena. Agora tem um detalhe, nós temos aqui um objeto
móvel, que é o nosso jogador. Eu poderia tranquilamente colocá-lo como dinâmico, tiro aqui, né? Coloco ele como dinâmico. A minha cena, a minha directional light está como, vou colocá-la como mixada, ou seja, o meu jogador ele vai ter a sombra, porque ele vai receber como é mixado, ou seja, é misto, o objeto que for dinâmico recebe a sombra real time, ou seja, a luz como real time, gerando sombra. O objeto que é estático gera a luz cozida, então estaria resolvido, correto? Vamos fazer um teste então. Não sei se eu... Deixa eu ver aqui. Ah, não, eu mudei sem parar o play, então eu tenho que refazer aqui, ó. Venho aqui, coloco como misto, venho e coloco o meu player como dinâmico. Altero aqui também os filhos, né? Então vou aguardar ele fazer o recálculo. Fez o recálculo, vamos dar um play para ver como que vai se comportar aqui o nosso cenário, a nossa cena. Então vejam que a sombra do nosso jogador está de boa, funcionando legal, por quê? Porque ela está recebendo a luz da nossa directional light, e como está configurada como misto, não tem problema, o objeto é dinâmico, ele vai receber uma luz em tempo real. Agora vamos ver o que acontece quando esse meu objeto ele entrar aqui na nossa área de sombra. Veja o que acontece. Ele não recebe a sombra, porque esta sombra aqui ela está sendo gerada por uma parede que é estática, ou seja, ela está cozida na cena. Aí é nesse momento que a gente vai precisar usar uma outra técnica chamada Light Probe, que são sondas de luz. O que são sondas de luz? Elas fazem um cálculo em pré-compilação, vamos dizer assim, né? Faz esse cálculo antecipadamente, identificando como que a luz atravessa o espaço vazio na nossa cena. A partir daí você cria um mapa desse espaço vazio, como que a luz se comportaria naquele ambiente. Quando um elemento estático entra nesse ambiente, ou melhor, desculpe, um elemento dinâmico entra nesse ambiente, você vai ter a interferência dessa luz gerando sombras e gerando reflexos nesse objeto dinâmico. Então, a partir de agora, vamos fazer esse exemplo, ok? Vamos criar aí um recurso chamado Light Probe. Bom, vamos só conferir aqui. Nós temos a nossa luz como... Ela tem que estar como mixada. Nós temos que estar com o nosso aqui, ó, o nosso item aqui, Baked Global Illumination, marcado. É interessante que essa opção esteja como Shadow Mask, porque a partir daí você consegue ter uma melhor qualidade da sombra. Outra coisa importante, aqui é interessante que você esteja entre 512 e 1024, que é o tamanho do mapa. E também é interessante você desmarcar aqui o Compress Light Maps, para ter uma melhor qualidade, você não vai comprimir o mapa. Ok? Outro item importante que eu acabei passando batido aqui, ó, você vem aqui em Edit, deixa eu ver, Project Settings, vem aqui em Player e coloca como linear. Tá? Geralmente vem em gama. Linear vai dar uma qualidade melhor. Ó, veja aqui, ó, Color Space, como que a luz vai afetar o espaço aí. Então vai dar uma melhor qualidade. É um algoritmo mais eficiente. Ok? E também é interessante você vir aqui, ó, no Quality e colocar a opção de Shadow Mode como Shadow Mask, para ter melhor qualidade também na sua sombra. A partir daí, nós vamos criar então o recurso de Light Probe. Como é que eu faço isso? Ele é um componente em cena. Eu venho aqui, ó, na opção de luzes e venho e aplico aqui o Light Probe Group. Ele vai criar aqui um outro elemento, ó. Se você não vê nada na sua cena, você vem aqui e coloca marca o gizmo, que ele vai mostrar aqui 4 bolinhas amarelas, que basicamente é o nosso dome, o nosso espaço onde a luz esse resultado vai ocorrer. Vejam que ele já mudou aqui o nosso quadrado. Ó. Ele já perdeu toda a iluminação que ele tinha. Vamos dar um play para ver como é que ele vai se comportar agora. Então ele está esquisitão, né? A sombra ainda está, a sombra dele está seguindo ele, porque ele está usando o resultado aqui, né, da luz, né, usando o recurso de
mixado, ou seja, está recebendo a luz real, em tempo real, porém ele não está aí recebendo o Global Illumination, que é a iluminação do ambiente, por mais que eu esteja com ele marcado aqui, e também não está afetando, quando ele entra na área de sombra aqui, não está afetando o nosso jogador, ok? Então eu vou dar um stop aqui, sempre esperem aqui, ó, ele fazer o recálculo, tá? E vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que jogar o meu, para poder ver o resultado no nosso jogador, eu tenho que jogar este Light Probe Group, ele tem que envolver o jogador, toda a área onde o jogador vai estar. Inicialmente eu vou só envolver parcialmente aqui o nosso cenário, somente sobre o nosso jogador. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui no modo ortogonal, né, para ficar mais fácil da gente movimentar. Então movimento. Importante o seguinte, deixa eu andar aqui com o nosso... Nós temos aqui o nosso cenário, aqui é o piso, né? O nosso o ponto aqui, o nosso dome aqui, ó, do Light Probe, nós temos que jogá-lo para cima do piso. Vejam que, observem a diferença lá, ó. Ele recalcula aqui, ó, ele muda, ele já começa a melhorar a qualidade visual da luz no nosso jogador, ó, lá, ó. Então já melhorou. Aí eu vou conferindo aqui, ó, tem que estar englobando todo o jogador. Vou jogar ele aqui em cima, ó. Espero o recálculo. Bom, já resolveu a questão da iluminação, já ficou com uma iluminação mais interessante. Porém, vamos aguardar, ó, já melhorou. Porém, o que vai acontecer aqui, ó? Eu só vou conferir se de fato ele está dentro, está totalmente dentro do dome, né? O nosso jogador, ok, sem problemas. Agora eu vou dar um play e vamos ver se resolveu de fato. Então a luz está de boa, né? Tá, ou melhor, a sombra dele, porque ele está em tempo real, ele está misto, né? Vamos ver então se o nosso quadrado vai sofrer influência da sombra. Não sofreu influência. Basicamente pelo seguinte, o nosso Light Probe Group ele não está envolvendo o cenário todo, certo? Ele não está envolvendo todo o cenário. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiramente fazer com que o meu Light Probe envolva todo o cenário. Então eu vou dar um stop e vou providenciar que o nosso Light Probe envolva todo o cenário. Como que eu faço isso? Seleciono o Light Probe, venho aqui em Inspector e edito aqui, ó, o Light Probe usando esse botão. A partir de agora, eu consigo movimentar, redimensionar, eu seleciono, arrasto, seleciono os dois e vou envolver todo o meu cenário. Mesma coisa eu faço para cá. E assim eu vou fazendo o envolvimento de todo o cenário. Seleciono aqui, jogo para cá, e seleciono aqui e jogo para cá. Bom, agora eu vou mudar a posição aqui da minha viewport e vou só aumentar. Eu não preciso chegar até o final porque o jogador ele não vai até em cima, né? Então eu ponho mais ou menos na metade aqui, ó. Bom, vamos fazer um outro teste então. Vou dar um outro play. Ó, primeiro, ó, não esqueçam, aguardem o pré-processamento aqui, ó, da nossa Light Probe Group, ou seja, vai recalcular todo o mapa. Uma coisa que eu não acabei não explicando, quando ele faz isso, ele gera um mapa aqui, ó, Baked Light Map. Ele gera um mapa aqui, ó. Esse mapa é um mapa que ele reveste, ele pinta todo o ambiente. Ok? Então ele gerou aqui um mapa. Bom, vou então dar um play e vamos ver como que está a nossa situação. Melhorou um pouco, ó. Ele até tá ficando um pouco mais escuro e tal, mas não está legal ainda. Vou dar um stop.
Vejam o seguinte, vamos dar uma reconfigurada aqui, vamos dar uma olhada. Então eu tenho aqui uma luz como mixada, eu estou com o meu Light Global Illumination marcado, o meu Baked marcado, então tá tudo legal. Só que o que está faltando aqui para mim? Eu preciso melhorar a resolução desse Light Probe, ou seja, ele está muito com poucos pontos, né? Cada ponto desse aqui guarda informação da luz do cenário. Só tem 8 pontos. Basicamente está muito pouco. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar essa resolução. Como que eu faço então? Eu novamente venho aqui, né, no Inspector, edito novamente o Light Probe e vou duplicar. Então eu seleciono, por exemplo, aqui eu dou um Ctrl D, ele vai estar gerando aqui mais 4 bolinhas dessa aqui, eu vou arrastar, vamos colocar aqui no centro. Ó. Aguardo aqui o recálculo. Tem que sempre aguardar o recálculo, né? Recalculou, né? Vamos confirmar, recalculou. Aí eu dou um play. Então vejo que já melhorou um pouco mais. Agora eu vou jogar com o meu jogador. Ó, já melhorou um pouco, mas ainda não está legal. A gente tem que refinar um pouco mais. Ele recebe a sombra ao chegar ali no ambiente de sombra, né? Porém não está legal. A gente tem que ir refinando até conseguir chegar a uma qualidade. Outra coisa interessante, deixa eu posicionar aqui, ó. E vou dar eu tenho aqui mais 2 câmeras. Essas câmeras estão aqui no jogador, ó. Câmera 2 e 3. Que estão no nosso display 2 e 3. Então eu vou posicionar, ó. Aqui ele está recebendo uma reflexão do ambiente azul. E na câmera 3, que é do outro lado, está recebendo uma reflexão do ambiente amarelo. Então isso é importante que esteja acontecendo. Porém, ainda dá para melhorar bastante essa questão. Volto aqui para o meu display 1. E vou dar mais uma refinada. O legal aqui é a gente fazer o seguinte, ó. É colocar, vou editar novamente o meu Light Probe Group. Vou só afastar um pouquinho para cá, para que ele tenha um espaço um pouquinho antes aqui da mudança do cenário, onde tem alguma mudança, sempre faço isso. Eu vou dar um Ctrl D e vou colocar um outro um pouco para cá, ó. Isso vai refinar, aqui vai permitir que ele pegue mais informações. Quando há mudança de cores, mudança de luzes, sombras, você tem que sempre fazer isso, para melhorar essa questão. Bom, outro ponto importante é esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui tem essa sombra que ela está cozida, eu tenho que também fazer, vou dar um Ctrl D nesses dois, seleciono, Ctrl D, coloco aqui, um antes, Ctrl D, um depois. Vamos fazer um teste agora. Então, nesse espaço aqui da sombra, ó, eu já tenho vou ter que ter uma melhora de qualidade do resultado aí do nosso recurso de Light Probe Group. Vamos ver, vamos dar um play. Ou melhor, primeiro eu tenho que esperar, né? Não podemos esquecer disso. Temos que esperar aí o recálculo, né, da nossa mudança aí da iluminação. Agora sim, recalculou, dá um play. Vamos lá. Então veja que já melhorou um pouco mais. Ele, ao entrar aqui, ele já recebe a nossa sombra, ó, o ambiente de sombra. Ok? Só que ali, ó, olha lá, já fica mais claro, já fica meio estranho. Temos que refinar mais ainda. Então a gente vai colocando essas sondas de luz de maneira que fique mais interessante. Aqui, por exemplo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar deixa eu, vim aqui, vou duplicar, tenho que editar, né, senão não consigo pegar. Vou pegar essas 2 sondas, na verdade são 4, né, que são 2 uma sobre a outra, Ctrl D, vou movimentar aqui, ó, e essa aqui eu vou jogar para cá. E essa aqui eu vou jogar para cá. De maneira que você vai montando uma teia, né,
aonde você vai ter aí as mudanças de cores, de sombras e assim por diante. E essa aqui, ó, essas duas aqui, ó, essas quatro, melhor dizendo, o ideal é que elas estejam, deixa eu só pegar essas aqui, ó, jogar para cá, e vou duplicar essa aqui. Não, primeiramente essa, Ctrl D, vou jogar para cá, Ctrl D e vou jogar para cá. Bom, vamos agora testar para ver como é que ficou a qualidade aí do nosso resultado aí do Light Probe Group. Não esqueçam de aguardar aqui o recálculo antes de fazer qualquer coisa. Dá um stop novamente, vamos aguardar o recálculo. Acabou, aí você pode vir aqui e dar um play e fazer o seu teste, movimentar o seu jogador. Devagarinho. É aqui, ó. Veja que aqui tem um espaço, então não está legal aqui, ó. Então você tem que ir melhorando, tá? Outra coisa interessante que você pode fazer, quando você clica no nosso jogador, ele te fala qual triângulo, ó. Ele tem aqui sempre 4 sondas que pegam o nosso jogador aqui. Então veja que não está totalmente coberto por essas 4 sondas. Então o ideal é que toda vez que ele movimente, ele fique dentro de uma sonda completa, de um espaço completo de avaliação. Ó. Vejam que ele está movimentando. Ó. Aqui está legal, ó. Ele está entre todo o triângulo, né, de sondas. Vou movimentar novamente para a gente poder entender. Ó. Ó, aqui também está legal, ele está entre 4 triângulos. Já aqui a coisa ficou um pouco confusa, você tem que ir refinando, melhorando, até receber aí um resultado mais adequado. Mas essa é a técnica, você vai reposicionando as sondas, reorganizando. Importante, essa questão aí do nosso... Qual que é a vantagem de usar uma luz no modo misto? Você tem uma redução, né? Você tem aqui a luz cozida, que você vai ter aí uma redução de ocupação de processamento e de memória, e ao mesmo tempo você mantém uma interação com essa luz cozida, através das sondas de luz, que é o tal do Light Probe Group, ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha sido útil o nosso tutorial. Ficou um pouco extenso, né? 32 minutos. Porém, acho que vai ser bem interessante, porque foi passado vários conceitos aí com relação como que a Unity trabalha, né? A questão da iluminação cozida, iluminação mista, iluminação em tempo real e assim por diante. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.